Muito bem, galera, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Aproveitar esse espaço, esse cenário hoje para trazer para vocês, ao ar puro, o nosso conteúdo que é base, o nosso conteúdo que é fundamental ao ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então fica aqui comigo. Vamos em frente. O que significa uma razão? Razão, também definido como uma fração, é a relação entre dois números, de preferência dois números naturais, inteiros, A sobre B. A está para B, certo? A é dito, portanto, dos termos A e B, são termos da razão, do qual A é chamado de antecedente e B chamado de consequente. Tá? Exemplos comuns para a razão. A razão de 3 para 4, que é o equivalente a 0,35. A velocidade de um móvel, a velocidade média de um móvel é a razão entre a distância percorrida e o espaço gasto para percorrê-lo. A densidade de um corpo, é a razão entre a quantidade de massa que um corpo possui e o volume ocupado por ele, também chamado de massa específica. Tá? Escala é a razão entre a medida de uma distância de um desenho sobre a distância real. Tá? E tantas outras situações. Densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, por área. Tá bom? Então, são inúmeras as situações que nós temos para representar uma razão ou uma fração. Tá bom? Vamos em frente. Vamos falar das principais, das razões mais especiais que nós temos. A gente já citou velocidade média, Velocidade média é a razão entre a variação da distância percorrida, da posição percorrida, dado um tempo para que isso ocorra. A densidade é a razão entre massa sobre volume. A escala é a razão entre a medida do desenho sobre a medida real, a medida no mapa, por exemplo. Vamos para algumas características interessantes, importantes sobre razão. Preste bem atenção. Se nós pegarmos quaisquer uma dessas razões e multiplicarmos ou dividirmos os termos da razão, ou seja, o antecedente e o consequente, tá? Por o mesmo número, tá? Desde que ele seja diferente de zero, essa razão, esse resultado não se alterará. Portanto, a razão 3/4, se nós multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador por 2, nós íamos encontrar a fração 6/8, certo? Portanto, 3/4 e 6/8 são chamadas de razões equivalentes, ou seja, valem o mesmo decimal, o mesmo resultado. É o mesmo que acontece com a fração ou a razão meio. Se multiplicarmos em cima e embaixo por 5, teremos 5 décimos. Tá? Então, 5 décimos é uma razão igual, equivalente a meio. Assim também acontece com 40 sobre 50. 40 está para 50, assim como 4 está para 5. Basta dividirmos por 10. Se dividirmos 40 por 10, vamos achar 4. Se dividirmos 50 por 10, vamos achar 5. Assim como muita gente pressupõe a regra do cancelamento nesses dois zeros. Tá bom? Então, todos esses casos são casos de razões equivalentes. Muito tranquilo, Vamos em frente. Vamos praticar em alguns exemplos. Presta bem atenção. Em uma determinada turma, a razão entre o número de meninas e o número de meninos, nesta ordem, é igual a 1/3. E em uma outra turma, com o mesmo número de alunos, essa razão agora já é 3/2. O que isso significa dizer? Que lá nessa segunda turma tem mais meninas em relação ao número de meninos, tá? Para cada 2 meninos, teria 2 meninas. Entendam bem. Quando juntarem as duas turmas para assistir um filme, por exemplo, isso acontece muito em sala de aula, na escola, para se ganhar tempo, os professores e até aquisição de material, os professores das duas turmas perceberam que a razão entre o número de meninas e o número agora de meninos, nessa ordem, passou a ser igual a quanto? Então você resolveria essa questão simplesmente assim. Vamos chamar H de A altura homens da turma A e MA mulheres da turma A. Vamos chamar de HB homens da turma B e MB mulheres da turma B, tá bom? Então preste bem atenção. Para a turma A, mulheres está para homem, assim como 1/3. E na turma B, mulheres está para homens, na razão de 3/2. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar as mulheres da turma A e vamos isolar as mulheres da turma B, tá? Se fizermos a cruz credo
Ou simplesmente, se a gente passar o termo homem para cá, ele virá multiplicando. Se passarmos aqui o termo homem para cá, ele virá multiplicando. Tá? Vamos pressupor que vocês ainda não saibam, né, utilizar o meio por extremos, como eu falei aqui, o cruz credo. Então, aí eu vou ter mulheres da turma A, 1/3 dos homens. Mulheres da turma B, 3/2 dos homens. Tá bom? Então, qual é a nossa pergunta? Diz-se que quando as duas turmas estiverem juntas, a razão entre o número de meninas e o número de meninos nessa ordem vai passar a ser igual a... Portanto, é fácil. Vamos colocar agora as duas turmas juntas. Mulheres mais homens da turma A igual a mulheres mais homens da turma B. Lembra que a quantidade de alunos eram as mesmas nas duas turmas? Então, quem são as mulheres da turma A? É 1/3 dos homens, né? Mais a quantidade de homens, que é igual. Quem as mulheres da turma B? É 3/2 a quantidade de homens, mais os homens da turma B, tá bom? Então aqui é matemática básica agora, né? Então nós vamos ter 1/3 de A mais 1A, vai dar 4/3 de A, tá? É só fazer a seguinte, ó. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Repete o denominador. Vamos fazer o mesmo aqui do outro lado. É assim que os chineses multiplicam, né? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. E repete o denominador. Então tá aqui, 5/2 de homens de B, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai isolar qualquer um dos dois. Então o que é que a gente vai fazer? 3 vezes 5, 15, 4 vezes 2, 8. Portanto, homens da turma A é 15/8 de homens da turma B. Agora, por fim, nós vamos colocar mulheres da turma A mais mulheres da turma B sobre homens da turma A mais homens da turma B. Porque as duas salas vão se juntar, não é verdade? Para assistir o filme? Muito bem. Quem são as mulheres da turma A? 1/3 dos homens da turma A. Mais, quem são as mulheres da turma B? 3/2 dos homens da turma B. Tudo isso sobre homens da turma A mais homens da turma B. Tá certo? Quem é, na verdade, os homens da turma A? Ora, homens da turma A é 15/8 dos homens da turma B. Então tá aqui, ó. Fica 1/3 de 15/8 da turma de homens da turma B. Mais 3/2 de homens da turma B, que agora a gente só está substituindo isso, né? Aqui embaixo nós tínhamos homens da turma A. Ora, homens da turma A é 15/8 de homens da turma B, né? Mais homens da turma B. Agora ficou fácil, tá? Se a gente preferir, a gente pode simplificar aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5/8, tá? 8 e 2, o MMC é 8, porque não sei se você percebe, aqui nós vamos fazer uma soma de frações com denominadores diferentes. O MMC, portanto, é 8. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 5 era 5, né? 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 5, 17, tá? Não sei se você está me acompanhando, tá? 17/8 de homens da turma B. Porque eu preferi dividir, ó, 15 por 3, tá bom? Agora aqui embaixo, vamos fazer como os chineses fazem. 8 vezes 1, 8. 8 mais 15, 23. Então, 23/8 de homens da turma B. Eu tenho uma razão dividido por outra. Então, eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, cancela 8 com 8, vai ficar... Cancela homens da turma B com homens da turma B. Então, vai ficar 17/23. Vamos em frente. E aí, neném, tudo bom? Oi, deu certo aí? Eu tô por enquanto gravando. Já já a gente posta lá na internet, tá bom? Não, lá pra casa não. Vou, ainda vou. Então, pessoal, voltando aqui. Só atendendo aqui o irmão que chegou. Segunda, preste bem atenção. Para trocar os pneus de um carro, é preciso ficar atento ao código de 3 números que eles têm gravado na lateral. Isso é comum, né, nos pneus, rodas dos veículos normais. O primeiro deles, o primeiro desses números fornece a largura. Então tá aqui, ó, a largura do pneu, tá? Em milímetros. O segundo dado, ou a segunda informação que a gente encontra nos pneus, corresponde à razão entre a altura do pneu pela largura. Ou seja, é uma razão, tá? Esse resultado a gente vai multiplicar ainda por 100. Já o terceiro indica o diâmetro interno. Ora, o diâmetro interno é a distância entre a parte interna e a outra do pneu, né? Em polegadas, preste bem atenção, em polegadas. E por fim, a figura abaixo vai mostrar um corte vertical, né? Um corte vertical da roda, para que seja possível a identificação das suas dimensões principais. Lembrando
que essa distância D, não mencionada pelo enunciado, é a distância que vai do pneu externo ao outro pneu externo, tá bom? Seria o diâmetro total. Vamos em frente. Suponha que os pneus de um carro tenham o código 195/60R15. Preste bem atenção, 195 é a primeira informação que ele traz, lembra? 195 é o L, a largura do pneu. 195 milímetros, ou seja, 19,5 centímetros. 60R por 15 significa aquela razão, né? 60 por 15, ou seja, nós teríamos 60. Deixa eu voltar para você ver, né? 60 é, portanto, a divisão entre a altura pela largura e multiplicada por 100, tá bom? E o 15 seria em polegadas, a quantidade de distância, né, de polegadas que existe no aro da roda, que vai, né, do pneu interno ao pneu interno do outro eixo. Tranquilo? Pronto, sabendo que uma polegada corresponde, lembre que esse 15 é 15 polegadas, tá? Uma polegada corresponde a 25,4 milímetros, então pode-se concluir que o diâmetro externo mede quantos? A pergunta é, embora o enunciado não tenha falado, né, mas ele quer exatamente essa distância. Então preste bem atenção, para achar essa distância eu tenho que achar esse H, e eu percebo que esse H vai ser contabilizado duas vezes, né, e ainda somado com o diâmetro interno. Tranquilo? Portanto, vamos colocar aqui. Essa medida é assim definida: L, H sobre L vezes 100 e A de diâmetro interno, tá bom? Então, 195 é quem? É a largura. 60 é quem? É H sobre L vezes 100. E o A é quem? O A é 15, que é 15 polegadas. Portanto, 195 milímetros é o L. Posso pegar essa expressão, substituir aqui por 195, que eu vou achar o H, concorda? Então vai ficar 195 vezes 100. Esse resultado vai passar dividindo pelo 60. Portanto, 0,00117, ou seja, 117 milímetros. Tá bom? É o resultado de 195 vezes 100, perdão, 195 vezes 60 dividido por 100. Então, na verdade, ia dar 11.700, né? Então, a altura, que altura é essa, Edson? Essa altura do pneu, ó, essa altura do pneu seria de 117 milímetros. Por fim, para a gente achar, né, a medida do A, lembra que o diâmetro interno são 15 polegadas. Cada polegada, 25,4 milímetros. Então, 15 vezes 25,4, 381 milímetros. Agora, finalmente, o diâmetro externo, né? Voltar para você lembrar, ó, quem é o diâmetro externo? É a distância, né, de um extremo a outro do pneu. Conta duas vezes essa altura mais esse diâmetro interno, tá bom? Muito bem. Então, tá aqui. O diâmetro externo é A mais 2H. Quem é A? A é 381 milímetros, né? E quem é H? 117. Então vai ficar 381 mais 2 vezes 117. Portanto, o resultado do diâmetro externo, 615 milímetros. A alternativa correta, letra C. Tranquilo? Que questão bem elaborada, né? Vamos para frente. Sabendo que um terreno possui 50 metros de largura e sua representação num desenho é só de 20 centímetros, como que é possível encontrar a escala para esse desenho? Você lembra? A escala é desenho sobre o tamanho no real. Lembrando que ambos têm que ficar na mesma unidade de medida. Veja que um está em centímetro, o outro está em metros, né? Então, é preferível trazer para ou centímetro ou para metro. Tá bom? Ok? Fica mais à vontade. Então, a escala é a razão entre a medida do desenho e a medida do real. Vamos admitir que 50 metros são 5.000 centímetros. Então, 20 centímetros sobre 5.000 é o mesmo que, se cancelarmos os zeros, 2 para 500. É comum a gente ver todos os mapas ali no cantinho, né? Mas não 2 para algum número. Geralmente esse número ele é simplificado, né? Então ele é simplificado para cada 1 centímetro equivale a uma quantidade lá no real. Portanto, se dividirmos isso por 2, aí sim teríamos a nossa escala 1 para 250. Tá bom? Cada 1 centímetro no desenho vale 250 centímetros no real. Tá? Questão simples, né? Vamos para uma questão agora sobre densidade populacional.
Uma cidade de 2.200 km² possui uma população de 20.100 habitantes. Encontre a densidade populacional, ou seja, encontre quantos habitantes existem por quilômetro quadrado. Muito fácil, né? Praticamente eu já falei para você a fórmula. Então, basta dividirmos a razão entre o número de habitantes por área. Então, se dividirmos esse número por esse, dá aproximadamente 9,1. Ou seja, aproximadamente existem 9 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Muito bem. Ali a gente tinha passado um pouco da razão, um pouco, né, do que esse assunto que antecede a proporção explica pra gente, traz pra gente, tá? Nós vamos encerrar essa nossa aula agora com proporção, um assunto também muito relevante que é sequência, é continuidade da razão. Não é à toa que a proporção é a igualdade entre duas ou mais razões que são equivalentes. Lembra das razões equivalentes? Então a gente diz que, por exemplo, A está para B, assim como C está para D. Lembrando que esses traços são da divisão, né? Mas outra maneira de se escrever essa proporção é A está para B, assim como, ó, 4 pontinhos, C está para D, tá? Olha o importante de se notar. Né? São iguais é o mesmo que dizer que formam uma proporção, ou seja, quando essas razões, né, são equivalentes, tá? Qual a propriedade fundamental da proporção? É de que o produto dos meios, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Já já a gente vai lembrar quem é meio e quem é extremo aí, tá bom? Então, se a gente disser que A e D são os extremos da proporção, B e C são os meios. Quaisquer que sejam os valores, o produto deles sempre vão ser igual. Do contrário, isso não seria uma proporção, ou seja, não seria uma equivalência entre razões, ok? Vamos em frente. Levando em conta o conjunto de números reais, a gente pode concluir que, veja bem, A, B, C e D sempre vão pertencer ao conjunto dos reais, com exceção do zero, claro. Porque se algum desses termos passar a ser zero, deixa notadamente de ser uma proporção, né? Então, olha que simples. Essa maneira de se escrever pode ser expressa assim, certo? Isso implica dizer que B e D são os meios, ou seja, se encontra no meio, né? E A e C são os extremos, tá? Então, nesse caso, a gente teria a possibilidade de comprovar que esses produtos vão ser sempre iguais, tá? A e D e B e C. Vamos começar a explicar o que seria a quarta proporcional. A quarta proporcional é encontrada quando eu tenho 3 outros números racionais, não nulos. Por exemplo, A está para B, assim como C está para X. Como eu não sei quem é esse X, é a nossa quarta proporcional. Isso, então, é encontrado de uma maneira bem simples. Determine a quarta proporcional dos números 8, 12 e 6 nesta ordem. Faltou esse termo aí, mas aí você acrescenta. Então, se é nessa ordem, 8 está para 12, assim como 6 está para X. Tá bom? Então, 8 está para 12, assim como 6 está para X. Aí, ó, cruz credo, ou seja, meio por extremos. 8 vezes X, 8X. 12 vezes 6, 72. 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 72 dividido por 8, 9. Então, 9 é a nossa quarta proporcional. Ou seja, nessa sequência, nessa ordem, o 9 vai montar duas razões equivalentes. Duas razões iguais. Tá certo? Então, dando continuidade, o que seria a terceira proporcional? Terceira proporcional, ou também chamada de proporção contínua, ela é encontrada quando eu apenas tenho agora 2 números naturais não nulos, do qual a proporção contínua é aquela em que vai apresentar os meios iguais. Como é que eu vou montar uma proporção que leva 4 valores e ele só me dá 2? Porque 2 deles são iguais, né? São eles os meios, tá bom? Então, se escreve assim: A está para B, assim como B está para X. A gente sempre vai repetir nessa ordem o segundo termo. Tranquilo? Então, a proporção contínua se escreve assim: A está para B, assim como B está para C. Vamos a um exemplo? Determine a terceira proporcional dos números 20 e 100. Então, 20 e 100 não, perdão, né? 20 e 10. 20 está para 10, assim como 10 está para X. Então, 20 vezes X é 20x, 10 vezes 10 é 100. Então, 20 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 20 é 5.
Portanto, 5 seria, nessa proporção, nessa ordem, nossa terceira proporcional. Não é fácil? Não é tranquilo? Muito bem. Estando explicando proporção, grandezas, na verdade a quarta proporcional, entra a explicação ou o cálculo da média geométrica, também chamada de média proporcional, tá? Então imagine a proporção contínua, A está para B, assim como B está para C. A gente diz que B é denominada média geométrica ou a média proporcional entre A e C, haja vista que os dois são iguais, né? Portanto, vamos determinar a média proporcional positiva de 5 e de 20. O que é que a gente vai fazer? Como 5 e 20 são os extremos, lembra, média proporcional desses extremos A e C, tá? Então, 5 está para B, assim como B está para 20. B vezes B é B ao quadrado, 5 vezes 20 é 100. Então, esse 2 vai passar extraindo a raiz do 100. Lembra que quando esse 2 passa, ele passa mais ou menos? Pois é, mas a pergunta foi bem clara. Determine a média proporcional positiva. Então, só me interessa saber o 10 positivo. Até porque se fosse o 10 negativo, não alteraria o resultado, né? Menos 10 vezes menos 10 é mais 100. Tranquilo? Mais um exemplo para vocês compreenderem. Se a média geométrica positiva de x e 16 já é 4, portanto, quanto vale o valor de x? Veja que agora ele dá a média, né? Ele dá o valor de b. Então, é ele que nós vamos repetir, ó. X está para 8, assim como 8 está para 16. Lembre, o 4 já é nossa média, já é nosso resultado, tá? Então, 64, né? 8 vezes 8, 64. 16 vezes x, 16x. Então, 16 já multiplicando, passa dividindo. Se dividirmos 64 por 16, encontramos aquela nossa média, aquele 4 positivo. Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos falar de algumas propriedades importantes na proporção que eu posso utilizar em diversas questões que eu não vou errar. Preste bem atenção. Primeira situação. Se nós somarmos na primeira razão o antecedente com o consequente, temos que fazer o mesmo na segunda, o antecedente com o consequente. Tanto faz eu repetir os dois denominadores como os dois numeradores. O resultado sempre vai ser o mesmo. Isso tanto vai valer para a soma quanto vai valer para a subtração. Vamos ver exemplos? 8 sobre 12. Será que é a mesma coisa que 6 sobre 9? Vamos ver. 8 vezes 9, 72. 12 vezes 6, 72, não é verdade? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar o de cima com o de baixo. Então, 8 mais 12. Vamos somar o de cima com o de baixo. O 6 mais 9. Vamos repetir, né? Os dois de baixo. 12 e o 9. Então, 8 mais 12, 20. 6 mais 9, 15. Repetindo os dois de baixo. Será se esse resultado, aplicável pela propriedade, continua sendo uma proporção? Vamos ver. 20 vezes 9... 20 vezes 9 dá 180. Opa, tá aqui do lado, né? 20 vezes 9. E 12 vezes 15 também dá 180. Então é verdadeira a aplicação da propriedade. Agora sim, vamos ao segundo caso. Veja, estou pegando o mesmo caso, agora ao invés de repetirmos os denominadores, ou seja, os consequentes, nós vamos repetir os antecedentes, tá? Então continua agora 20 sobre 8 igual a 15 sobre 6. Fazendo a prova real, 20 vezes 6, 120. 8 vezes 15, 120. Então, é verdadeira a aplicação da propriedade, tá? Agora, um caso para subtração. Eu tenho uma dada proporção, 9 está para 5, assim como 18 está para 15. Verdade, né? Que essa proporção é verdadeira. 18 vezes 5 dá 90, 9 vezes 10 dá 90, né? Vamos subtrair o de cima pelo de baixo, o de cima pelo de baixo. Então, tá aqui, 9 menos 5, 18 menos 10. E vamos repetir os dois de baixo. Já vimos que funciona, né? Seja para os de baixo, seja para os de cima, ou seja, para os antecedentes ou consequentes. 9 menos 5, 4. 18 menos 10, 8. Repetindo os dois de baixo, então vamos ter as razões. 4 quintos igual a 8 décimos. 8 vezes 5, 40. 4 vezes 10, 40. Então, de fato, se aplica a propriedade. Ou seja, as propriedades, na verdade, surgiram para facilitar em algum momento a nossa aplicação dentro de alguns questionamentos, tá? Mais para frente veremos. Vamos a mais casos de propriedade. Se eu pegar duas razões
ou seja, duas frações que geram a proporção, na verdade. E se eu somar os dois antecedentes e se somar os dois consequentes, eu posso igualar a qualquer uma dessas razões da proporção que o resultado não muda. Isso funciona para adição e isso também funciona para subtração, tá? Vamos ver um exemplo? Então, 8 sobre 12 é igual a 6 sobre 9. Será que é verdade? Vamos ver. 8 vezes 9, 72. 12 vezes 6, 72, né? Então, aplicando a propriedade, vamos somar os dois de cima, 8 mais 6. Vamos somar os dois de baixo, 12 mais 9. E vamos igualar qualquer uma delas. Vou igualar a segunda, tá? Então, 8 mais 16, 14. 12 mais 9, 21. Será se isso é equivalente a 6 nonos? Vamos ver. 14 vezes 9 será se é o mesmo que 6 vezes 21? 6 vezes 21, 126. Isso. E 14 vezes 9, 126. Então, é verdadeira a propriedade, né? Vamos a mais um exemplo. Vou pegar a mesma proporção. Ao invés de igualar a razão 6 nonos, vamos igualar a primeira, 8 dozeavos, tá? 8 mais 6, 14. 12 mais 9, 21. Igualando a 8 sobre 12. Então, 21 vezes 8, será que é o mesmo que 14 vezes 12? Já fiz aqui a continha. Então, de fato, 168 é igual a 168, né? Por fim, a gente tem uma propriedade muito bacana aqui que a gente usa quando vai resolver alguns problemas de regra de sociedade, lá em grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Então, veja como que se faz. A está para B, assim como C está para D, assim como isso tudo é igual a um K. Ou seja, isso tudo só é equivalente uma a outra porque eles têm uma constante de proporcionalidade. Se eu pegar todas as razões que são equivalentes e eu simplificar, eu vou chegar sempre ao mesmo resultado, a mesma fração irredutível. Essa fração irredutível é o que nós chamamos de K, constante de proporcionalidade, tá bom? Tranquilo? Então, eu pego cada uma dessas razões igual a K. Então, eu vou ficar A sobre B igual a K, então A igual a BQ, né? Ó. C sobre D igual a K, então C igual a DQ ou DK, né? Tranquilo? Vamos ver se isso funciona? Vamos lá. Na verdade ele fez uma aplicação aqui, ó, da subtração, tá bom? 15 sobre 8 é igual a 5 sextos, verdade? Com certeza. Então vamos subtrair os dois de cima, vamos subtrair os dois de baixo. Então 15 menos 6 dá 10, 18 menos 6 dá 12. E aí ele igualou a segunda razão, tá? 5 sextos. Será se 10 sobre 12 é o mesmo que 5 sextos? Isso já está na cara que é verdadeiro, né? Basta eu simplificar isso aqui por 2 que dá 5, isso aqui por 2 que dá 6. Bom, mas a gente comprova a proporção é por meio por extremos, né? 12 vezes 5 é 60 e 6 vezes 10 é 60. Portanto, é verdadeira a nossa proporção, tá bom? Muito bem, chegando agora aos nossos últimos exemplos da nossa aula de razão e proporção. Fica aqui com a gente, tá? Duas torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio. Preste bem atenção. Sabendo, são questões típicas, né? Até de concurso. Sabendo que sozinhas, elas levam 10 horas e 15 horas, respectivamente, para enchê-lo. Quanto tempo as duas juntas vão levar para encher o tanque? Então, preste bem atenção. Vamos fazer cada uma dessas vazões ou dessas velocidades de enchimento do tanque separadamente. A primeira torneira, um tanque enchido em 10 horas. A segunda torneira, um tanque enchido em 15 horas. Se ligarmos as duas juntas, ou seja, se a gente unir a vazão das duas torneiras, quanto que se vai reduzir para o enchimento do tanque? Vamos ver? Então vamos adicionar 1/5 a 1/10, perdão, a 1/15. Então se somarmos, vamos ter uma soma de frações com denominadores diferentes. Então o MMC de 10 e 15 é 30. 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 15, 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Repete o 30. Sabe o que significa, galera? Que aqui nós vamos encher 5 tanques em 30 horas. Simplificando esse resultado, 5 por 5 dá 1, 30 dividido por 5 dá 6. Isso implica dizer que para encher um tanque, as duas torneiras juntas só vão precisar de 6 horas. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos ao segundo exemplo. Considere um relógio com defeito, de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia.
quantos dias este relógio levaria para atrasar 1 hora inteira? Esse exemplo é simples, né? É relativamente mais fácil. Ora, se 1 hora equivale a 60 minutos e o tempo de atraso do relógio é diretamente proporcional ao número de dias, então é muito fácil. O atraso vai ser exatamente x vezes o número de dias. O atraso diz que é 3 minutos por dia. X é o valor que eu quero saber. E o número de dias é 1. Então, 3 minutos a cada um dia. Portanto, 60, né, é o equivalente a 1 hora, né, 60 minutos. Igual a 3 vezes número de dias. É uma relação direta, tá? Então, o número de dias ia ser 60 dividido por 3, ou seja, em 20 dias, né, nós teríamos um atraso de 1 hora para esse relógio. Uma questão tranquilamente. Terceiro caso, Felipe foi a um restaurante que vende comida por quilo. Questão também muito comum aos dias atuais. O quilo da comida no restaurante custa R$20. Só que o prato de Felipe, ele observou que não pesou 1 quilo, só pesou 700 gramas de comida. Então, como que se resolve isso? Muito fácil. O preço é diretamente proporcional à quantidade, ao peso, né? Então, o peso vale R$20, né? O peso está para 20, assim como 700 gramas vai estar para 1.000 gramas, tá? Colocou preço de um lado, colocou gramas de outro. Então, 1.000 vezes P, ou se preferir, pode cancelar 2 zeros, né? Então, dá 1.000P. 20 vezes 700 dá 14.000. Ora, 1.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Moral da história, 14.000 dividido por 1.000 dá 14. Ou seja, por 700 gramas dessa comida, ele vai pagar apenas R$14. Tranquilo? Muito bem. E eu vou deixar para vocês esse nosso último exemplo para a nossa próxima aula. Por quê? Na nossa próxima aula nós vamos aprender como se relacionar, né? Como fazer uma regra de sociedade, que é o caso dessa questão. Como dividir um valor de um prêmio, o valor de um concurso, o valor, né, de uma sociedade por membros, por sócios que investiram diretamente ou inversamente proporcional a determinadas quantias ou tempo. Tá bom? Muito obrigado pela sua paciência e sua atenção. Até o nosso próximo encontro.